Oi, Eliane, bom dia. Oi, bom dia, Raíssen, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Bom, estamos de olho nesse cronograma aí de Brasília, porque o governo está trabalhando bastante para tentar adiar essa análise pelo Congresso dos vetos do presidente Lula a leis com impacto sobre o orçamento federal, como aquele cronograma impositivo para a liberação de emendas e um adicional de mais de 5 bilhões nas emendas de comissão. Também está na pauta o veto à proibição de saidinha de presos para visita às famílias, e o próprio governo considera inevitável muitas vezes essa derrubada. Eu vou puxar aqui uma entrevista, um trechinho da entrevista que o presidente Arthur Lira deu à TV Globo, né, na conversa com o Bial, falando sobre essa relação aí de atritos com o governo. Eu já vim apontando reservadamente ao governo, e ele sabe disso, que há alguns meses não funciona a articulação do governo. Mas chamar o Padilha de desafeto pessoal, alguma ele lhe fez. Fez várias, mas a gente vai tratar isso com muito cuidado, com muita cautela. Esses dias tem se veiculado muito, dizer que o Arthur está com virulência, que vai instalar CPIs, que vai fazer pauta-bomba. E não há nenhum governo, desde que eu cheguei na Câmara dos Deputados, que tenha tido melhores condições de governar o país do que o presidente Lula teve dado por nós. Então, quando acontece do presidente da Câmara falar o que falou, eu não tenho como fazer. Palavras ditas estão ditas. Mas para mim a política tem que ser feita sempre reta, clara. Nada por trás, nada em off, nada de vazamentos. Dando um recadinho aí, né, Eliane? Como é que deve ser essa ginástica toda ao longo do dia? Pois é, né? O governo está em estado de alerta, né? Porque são 33 vetos do presidente Lula que estão aí em votação. Lembrando que o Congresso aprova as leis, aprova os seus projetos, transforma em leis, mas essas leis passam pelo crivo do presidente da República. O presidente da República pode sancionar integralmente, pode vetar integralmente ou, como acontece em geral, veta um ponto daqui, veta um ponto dali. Mas a última palavra é do Congresso. Então, o veto do presidente volta para o Congresso e o Congresso pode derrubar esse veto ou manter esse veto. Né? É o que está acontecendo com esses 33 projetos. Os três mais importantes, exatamente porque cria mais gasto, né, dificulta ainda mais o equilíbrio fiscal, exatamente que o Lula vetou 5,6 bilhões de reais em emendas de comissões parlamentares. Então, os parlamentares já têm emenda individual, emenda de bancada, emenda disso e daquilo. O valor das emendas era enorme e o Lula vetou apenas 5,6 bilhões de uma emenda específica, e as emendas de comissão, né? Mas o Congresso não gostou. O Congresso faz tudo para recuperar esses 5,6 bilhões e essa, vamos dizer, escalada é liderada pelo Arthur Lira. Na última informação que eu tive, ainda ontem, é de que havia uma negociação nem ao ar nem ao mar, né? E nem o Congresso derrubar o veto inteiro de 5,6 bilhões, nem simplesmente acatar 100% do veto. Então, eles estavam negociando 3,2 bilhões, ou seja, o governo abriria a mão de uma parte, o Congresso de outra, e isso com base numa votação que acontece paralelamente, que é a questão do DPVAT, a recriação do seguro obrigatório de automóveis, e que vai render aí em torno de 15 bilhões de reais para o governo ao ano. Bem, essa é uma. A outra é a questão dos agrotóxicos. Há uma guerra, né, entre a bancada ruralista e o governo por causa dos agrotóxicos, e isso é importante por quê? Bem, primeiro porque agrotóxico diz
tem a ver com a vida das pessoas, com a expansão do agronegócio, da agricultura, e também, por outro lado, tem uma questão política, porque o presidente Lula sofre uma resistência muito grande desse setor do agronegócio, né? Então, é uma negociação difícil, complexa. E o terceiro é uma questão que não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com sociedade, tem a ver com família, que é o presidente Lula vetou um único ponto no projeto das saidinhas, né? Naquele endurecimento e na proibição das saidinhas. O presidente Lula vetou aquele artigo que proíbe os presos que já estão no semiaberto de visitar suas famílias em datas especiais. E aí hoje o Lula, ontem o Lula no café da manhã disse, olha, família é tudo, né? Isso aí não é contra um preso ou outro, é contra a família. Então um dia de muitas negociações e de tensão nas relações entre governo e legislativo hoje. Tudo bem, um dia para a gente acompanhar e certamente vai ser mais assunto para amanhã com você, Eliane. Agora, ainda ligado a essa questão aí do relacionamento com o Arthur Lira, ontem até o presidente Lula, naquele café da manhã com jornalistas, disse que é o presidente da República que precisa do presidente da Câmara e do Senado e não o contrário. Aí, depois da conversa com o Lula, o presidente Arthur Lira acabou marcando ali uma reunião com líderes, também com o ministro Fernando Haddad, e no fim das contas foi aprovado aquele PERSE, né, programa de incentivo para 30 atividades na área de eventos, só que fixou um custo de 15 bilhões de reais, limitou a 15 bilhões até 2026. Enfim, como é que avançou essa relação entre Lula e Lira, Eliane? Pois é, isso é super importante, sabe, gente? Porque política é assim, a relação entre os poderes é assim. Você não precisa concordar sempre, de jeito nenhum, né? De jeito nenhum, mas você precisa sentar, precisa conversar, precisa negociar, um puxa para um lado, o outro puxa para o outro e se chega a consensos. Inclusive o Lula ontem no café da manhã, ele fez uma frase que é muito adequada. Olha, ele diz que não tem uma crise com o Lira, com o Congresso, e disse, aspas, não tem nenhuma divergência que não possa ser superada. E isso é uma regra na relação entre os três poderes. Divergência, sim, mas as divergências sempre podem ser superadas. O Lira reuniu os líderes com o Fernando Haddad e chegaram a uma solução para o PERSE. Só rapidamente, o PERSE foi criado na pandemia, porque o setor de eventos e shows sofreu muito com a pandemia, claro, ninguém podia sair de casa, e foi uma emergência. Só que estavam eternizando uma emergência. Então, o Lula tentou acabar, né? O Fernando Haddad tentou simplesmente acabar com o PERSE e teve que negociar. Ficou restrito a 30 setores e a 15 bilhões de reais em 3 anos. E ontem, nessa negociação, surgiu um fato novo e importante, porque a relatora deputada Renata Abreu, incluiu aí uma trava. Se passar de 15 bilhões, o programa é automaticamente suspenso, automaticamente considerado concluído. Portanto, não pode passar de 15 bilhões. Então, é uma negociação boa, uma negociação assim, em que um lado cede, o outro cede, e se chega a soluções convenientes a todos. Eliane Cantanhede, que conversa conosco de Brasília sobre algumas pautas agora mais econômicas, uma abordagem aqui que o presidente também conversou, né, com os jornalistas ontem nesse café da manhã. Fez críticas, por exemplo, à forma como os economistas veem a necessidade de cortar gastos no país, incluindo redução de despesas com saúde, educação,
defendeu tratar despesas na área como investimentos e contestou também a estimativa de crescimento de analistas econômicos. Disse que o país crescerá mais que o esperado, que o FMI divulgou que estima que a economia brasileira crescerá 2,2% neste ano e mais 2% no ano que vem, que são os números também previstos pelo Ministério da Fazenda. Isso no momento que o ministro Fernando Haddad largou realmente os livros e está tentando negociar uma redução de danos ali no Congresso, né, Eliane, em relação ao orçamento. Pois é, o presidente Lula ontem, ele desdenhou de novo do superávit fiscal, né? Esse negócio de superávit fiscal, né? Consideram tudo é gasto, e ele reclamando, e isso é complicado, né? Porque quando você olha a economia brasileira, que teve bons indicadores, bom desempenho no ano passado, você vê que o único problema ficou sendo a questão fiscal. O que apavora é a questão fiscal. Você tem, de um lado, a inflação de alimentos, que tem um poder político grande, né, uma grande influência política no mau humor ou no bom humor das famílias, dos eleitores e eleitoras, e você tem, do outro lado, a questão fiscal, que prejudica a imagem do Brasil entre investidores, prejudica o interesse em investir no Brasil. E o presidente Lula nunca leva essas coisas a sério. E ele também deu mais uma estocada no Roberto Campos Neto, dizendo que juros, só quem se dá bem com juros, quem lucra com juros, são esses grandes financistas, é o tal do mercado. E ele disse o seguinte: olha, quem que não tem pressa de antecipar a escolha do novo presidente do Banco Central? E aí ele se saiu com essa: olha, quem aguentou o Roberto Campos Neto esse tempo todo, aguenta mais alguns meses. Ou seja, é até uma forma indelicada de você tratar o presidente do Banco Central, que tem autonomia, né? O presidente também, aí nessa questão fiscal, ele disse que nunca vai proibir greve, até porque ele fez toda a carreira política dele, né, como líder sindical, e que ele está estudando um aumento para todas as categorias do funcionalismo. Eu fico imaginando assim, eu acho até justo, por exemplo, o professor. Todo mundo, quem pode, em sã consciência, discordar de aumento de professor. Mas quando o presidente anuncia isso, ele está atiçando as categorias a fazerem greve, a se mobilizar. E se o presidente já anuncia antes, o que acontece depois? Em vez de dar um reajuste dentro ali do que cabe no cofre, dentro da negociação com o Fernando Haddad, o Lula vai ficar suscetível às pressões. E pressão de funcionalismo é poderosa. A gente viu o que aconteceu com o setor ali do judiciário no Senado, né, com a história da PEC do quinquênio. Então, o Lula às vezes fala e sem medir as consequências, né, gente? Muita coisa rendeu desse café da manhã de ontem, né? A gente usou muita coisa hoje ao longo do Jornal Dourado. Bom, tem outro assunto aí, Eliane, que está movimentando o governo. Ontem você comentou e agora teve desdobramentos. Aquela invasão do CIAF, o Sistema de Pagamentos do governo federal, que agora identificou um desvio de 3,5 milhões nessa invasão, que foi no dia 5 de abril, 3,5 milhões de reais, e recuperou 2 milhões, mas fica um alerta ligado aí, né, Eliane? Pois é, essa história é horrorosa, porque se você olhar, a imprensa já começa a falar em quadrilha, porque é muito sofisticado, né? Não foi um hackeamento, eles não conseguiram quebrar e entrar no sistema hackeando, eles simplesmente conseguiram botar a mão nos crachás de servidores com acesso ao sistema. Né? Então, é preciso saber se servidores faziam parte dessa organização criminosa, se houve um roubo desses documentos, mas o fato é o seguinte:
dá um arrepio na espinha quando você pensa que o sistema está vulnerável. Né, é vulnerável, porque esses 3,5 milhões que você falou, Heisen, foram desviados na base do Pix, né, com as credenciais de gente que tem credencial e que tem condições de entrar. Ou seja, repito, não foi hackeamento, né, foi o uso de credencial válida. Então, a Polícia Federal e a ABIN estão olhando tudo isso com muita cautela, porque, cá para nós, eu estava conversando com uma pessoa que disse o seguinte, né, com uma fonte que disse o seguinte: e se esses 3,5 milhões foram apenas um ensaio, um teste, para ver se colava e colou? Né? Então, essas coisas têm que ter uma resposta rapidíssima na investigação, na denúncia, na identificação dos responsáveis e na punição dos responsáveis, porque o risco é que isso aí tenha sido só um começo. Aliás, gente, os golpes estão ficando impossíveis. O novo golpe na praça é que liga um cidadão para o seu telefone e te chama pelo nome. Bom dia, Heisen Abac. Bom dia, Carolina Herculin. E diz, olha, se você tomou todas as vacinas, você, por favor, aperta o número 2. Aconteceu aqui em Brasília com um amigo meu, ele apertou o 2 e simplesmente hackearam todo o celular e levaram tudo dos bancos, dos aplicativos dos bancos. Enfim, atenção, ligou, você não atende, ninguém está ligando, o Ministério da Saúde não está te ligando, o banco não está ligando, você, para falar com o seu banco, fala com o seu gerente. Se não tem um gerente individual, vai lá pessoalmente, como aliás eu fiz essa semana no Banco do Brasil. Eu já não estou confiando mais em telefone, fui pessoalmente. Vamos voltar aí pessoalmente no banco agora, né? Não tem mais quase agência, mas a gente vai achar. Porque todo dia eu recebo sei lá quantas ligações de um monte de banco que eu nem tenho conta. Então está ficando muito preocupante e cansativo. Se conseguem fazer isso com o CIAF, que é o Sistema Financeiro do Governo Federal, por que não conseguem fazer com cidadãs e cidadãos, não é? Sabe que ontem eu recebi uma ligação, me chamou a atenção, anteontem na verdade, eram os 5 primeiros números do meu celular. Era golpe, né? Daí eu, óbvio que não segui as instruções e bloqueei. Aí ontem, apareceu um outro número. Só os 4 últimos que eram diferentes. Os 5 primeiros, de novo, eram do meu celular. Caramba. 2 vezes seguidas. Aí você olha o número do seu celular, só os 4 últimos que eram diferentes 2 dias seguidos. Aí bloqueei de novo. Aí você vai lá, você denuncia a fraude, mas só muda um número, não acontece nada. Você sabe, Heisen, que aconteceu comigo uma coisa super estranha, porque eu tenho na minha lista de contatos do celular o Banco do Brasil e o nome do gerente, né, no telefone. E aí eu recebo uma ligação com o número do Banco do Brasil e o nome do gerente. Nossa. E era golpe. Como é que você pode imaginar uma coisa dessas, né? Eu fico pensando, como é que eles conseguem essas coisas, né? É inacreditável tudo. É isso que você falou, a gente vai voltar a ter que fazer isso pessoalmente, porque não tem mais forma de você... Isso pra gente que tem celular e que faz, né? Deixa eu respirar antes de atender, dar uma olhada e tal. Mas gente que tem muitas pessoas, né, telefone fixo em casa, tem gente que nem tem mais por causa disso, né? Porque por causa disso. A única coisa é para-raio para essas encrencas ligar também. Mas fica muito difícil você ficar toda hora identificando uma atenção, né? Você fala, quem que tá me ligando? Será que eu atendo? Deixo chamar? Deixa recado, né? Ponderando a cada chamada. É isso. Pois é, o mundo dos golpes. E o pior é o seguinte, é que o que a polícia, inclusive, admite, né, é que é um gato e rato. Então, a polícia está sempre atrás, né, a inteligência dos bancos está sempre atrás, está todo mundo correndo atrás, mas os bandidos estão sempre correndo na frente. Quando descobrem e vetam, né, impedem um tipo de golpe, eles já inventam outro.
E aí, quando descobre aquele, já estão inventando outro. É infernal isso.